vamos fazer o seguinte, vamos usar até a pandemia como exemplo, né? Pois nós sabemos que existe, né, uma estatística de ansiosos para pacientes que tiveram ou tratam ansiedade antes da pandemia e pós-pandemia. O que nós vimos na pandemia? Excesso de informações ruins, medo intenso e preocupação excessiva, gerando um estresse absurdo. Quando você une esses 4 pilares, você tem todas os pontos que podem estar fazendo que você entre em um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Obviamente que, quando a gente fala de um transtorno da mente, nós estamos falando de algo que tem uma ligação muito forte com a parte genética. Quando você olha aí o histórico familiar, muito provavelmente você vai analisar esse padrão. Um avô ansioso, um avô depressivo, com um filho ansioso, um filho depressivo, e assim sucessivamente. Por quê? Porque existe um aumento da estatística, uma maior probabilidade. Então, quando eu somo essa maior probabilidade com um ambiente estressante, uma preocupação excessiva, e você consome o conteúdo errado, se enchendo de medo, preocupação, o que aconteceu muito na pandemia, você tem mais diagnósticos, você tem mais pessoas sofrendo com esse mal. E muitas das vezes, principalmente o nosso público cristão, eles têm uma dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda nessa área. Parece que você é menos espiritual se você está doente, né? Mas tem um exemplo que o pastor Christian usa que eu acho interessante. É como se do ombro para cima fosse uma lei e do ombro para baixo outra. Do ombro para baixo eu posso ter uma pneumonia, eu posso ter uma pedra no rim, eu posso ter qualquer tipo de doença e tratar. Agora do ombro para cima, não. Na mente, não. Na mente é falta de fé. Não, pelo amor de Deus. A ansiedade é um convite ao cristão que ele tenha mais fé, que ele tenha fé nele, fé no tratamento, fé em Cristo, para que ele consiga vencer. Mas respondendo a pergunta, eu colocaria esses 4 pontos. O excesso de informação errada, você consumir o conteúdo inadequado para você se estressar além da conta, o estresse acumulado. Obviamente que o estilo de vida vai aumentar, uma pessoa que não sedentária, que não faz atividade física, e aumentaria aqui um sono inadequado. Juntando essas 4 possibilidades, pode ter certeza que aumenta a estatística. Para mim, assim, nós temos um segmento na clínica, né? O Jordan ele trata de adolescentes, adultos e idosos, eu de crianças, adolescentes e adultos. Hoje, o que eu vejo que é muito importante e muito nocivo é a comparação, cara. Por que comparação? Se a gente for fazer um segmento, um feeling, até, digamos que diagnóstico, nós temos a comparação, que ela realmente vai roubar a sua identidade. Quando você rouba a sua identidade, você fica duvidando de quem você realmente é. E quando acontece isso, você fica em um marasmo onde você não conhece e não sabe o propósito do qual você está aqui. Então aquilo que você está fazendo perde o sentido. Então qualquer coisa que você escuta começa a fazer sentido para você. Então eu me comparo, perco a minha identidade, qualquer coisa que é oferecida para mim eu acredito. E aí o que acontece hoje? Acontece que nem o Jorge falou, as notícias, se tu abrir agora um jornal da tarde, vai estar o quê? Vai ter morte, roubo. E o que nós sabemos na psiquiatria? O cérebro não aguenta notícias negativas de forma repetida, ele deprime. O cérebro aguenta notícias positivas. Só que quando o cérebro ele fica diante de notícias negativas, o que acontece? Existe um sistema chamado neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar àquilo que nos colocam ou nós nos colocamos de forma repetitiva. Então, se eu estou me colocando diante de uma realidade que realmente é nociva para mim, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, só pornografia, só, por exemplo, notícias ruins. O meu cérebro não aguenta, ele vai entender que aquilo é normal, e aí o ruim fica normal. Então você vai ficando habituado com isso, e aquilo que vira hábito, vira costume e é realidade. E aí você começa a ver uma realidade que você criou através daquilo que você viu. Acabou. Então você entra o quê? Num sistema ansioso depressivo. A gente acredita em 3 tipos de pressões, viu? Isso é importante para todo mundo que está assistindo. Existe uma pressão do passado que te leva a sintomas depressivos, onde você fica culpado, né? Você fica condenado, aquele peso nas costas. Para muitos cristãos é a mesma coisa, quando fica naquela questão de pecadinho, pecadão, sim, e fica culpado e não quer mais falar com Deus, não quer mais ir para a igreja, não quer mais ir o líder, não quer mais ir o pastor porque ele pecou, então tem vergonha, né? Então a pressão do passado, ela te leva a um excesso de sintomas depressivos. Aí tem a pressão do presente, que é o estresse. Aí a gente não sabe gerenciar as emoções,
Aí eu vou dar um exemplo, o marido tá o dia inteiro trabalhando, né? A esposa tá o dia inteiro arrumando as coisas em casa, preparando as coisas para que ele fique bem e tudo mais, cuidando da criança e tudo mais, aí o cara chega estressado, estresse. Aí o que acontece? Vira irritabilidade, não consegue reconhecer mais nada. Não consegue reconhecer o que a esposa faz, não consegue reconhecer o que o filho está fazendo. Então, ele vive um excesso de estresse, que isso muda o quê? O humor dele. Aí ele fica mais estressado, ele fica insuportável, né? E aí começam os problemas dentro de casa e fora de casa no trabalho também. Aí tem a pressão do quê? Do futuro, que é o quê? A ansiedade. O que é ansiedade? Esse exemplo é do meu irmão, não é meu não. É como você colocar um band-aid em feridas que não foram feitas ainda. Então você começa a ver uma preocupação excessiva e aí você começa a viver uma realidade que você mesmo criou. Avião, pô. A gente tem ansiedade para fobia de avião. Então ele já vive o fato do avião ter caído antes de ter entrado no avião. Então se você não sabe gerenciar essas três pressões, cara, aí é muito complicado.